Passo a palavra para o doutor Gustavo Mano. Boa noite, politicamente correto, boa noite a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer ao Betiol, na pessoa do Dr. Luiz Carlos e da Daniela, especialmente, minha querida amiga e companheira, colega lá do IBDE, pelo convite para estar aqui com vocês hoje e debater um pouco sobre, e debater mesmo, porque eu não pretendo fechar questões aqui acerca desse assunto tão palpitante e nem muito menos entrar nessa briga, porque esse assunto de royalties é um assunto que está gerando canelada, rasteira, facada nas costas, e agora está na fase da chantagem também. Está aqui no Globo hoje, que o Marco Maia está dizendo para a bancada do Rio, do Espírito Santo, o seguinte, para as bancadas do Rio e do Espírito Santo, o seguinte: é melhor aceitarem a proposta do relator da matéria na Câmara, deputado Carlos Zaratini, ou correm o risco de os parlamentares ressuscitarem a chamada emenda Ibsen. Eu, como carioca, confesso aos senhores que tinha muita vontade de convidar o deputado Ibsen para uma visita ao Rio de Janeiro, para levá-lo a uma das comunidades não pacificadas, para ele conhecer, né, deixar ele lá. Conversando com o pessoal, tal, fazendo uma campanha, quem sabe não resolve mudar o domicílio eleitoral dele e concorrer no Rio. Bom, eu tenho hoje também uma difícil missão, né, que é de falar de um assunto que, como carioca, eu tenho que fazer um esforço sobre-humano para me livrar das questões afetivas, emocionais, né, do interesse privado, particular, pessoal. Né? Efetivamente, os fluminenses e os capixabas sabem que hoje esses recursos dos royalties, das participações governamentais no petróleo, são fundamentais para tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, e efetivamente eu, como carioca, posso dizer que a transformação que o Rio sofreu aí na última década é notável. Né? Hoje a gente já pode... Hoje eu morava na Barra da Tijuca, um ano me mudei para Copacabana, de volta a Copacabana, as minhas origens, porque o trânsito para a Barra da Tijuca é muito ruim e tal. E estou vivendo a feliz experiência de fazer alguma coisa que há 20 anos, quando eu morava em Copacabana, não fazia, que é transitar a pé pelo bairro a 1h da manhã, sair do cinema, de um bar, de coisa, e ir para casa a pé, com a maior tranquilidade, com a maior segurança. Isso a gente pode colocar certamente na conta dos royalties. Né? Bom, o título que eu dei para a apresentação foi Passado, Presente e Futuro. O passado é hoje, o presente pode ser amanhã ou depois, né? E o futuro só Deus sabe. Que aí o futuro, certamente, com qualquer resultado que nós tenhamos na Câmara, no Congresso, o futuro é no Judiciário. Não vai ter jeito. Qualquer resultado tendo. Né? Isso já os governadores do Rio e do Espírito Santo já disseram que estão dispostos, os prefeitos dos municípios afetados tal, já disseram que também vão para o Judiciário. Então, o futuro certamente é esse. É um sumáriozinho do que eu estou me dispondo a conversar com os senhores. Dispositivos legais e contratuais sobre participações governamentais, uma panorâmica rápida, até pelo adiantado da hora, para permitir que a gente tenha um debate. Eu vou dar uma acelerada, pular algumas coisas. Distribuição atual dos royalties, arrecadação nos contratos já firmados, são gráficos aqui que eu vou mostrar, passar rapidamente. O papel do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e os pleitos desses estados, as principais diferenças desses estados com o projeto de lei 2565, que está tramitando no Congresso, questões que parecem já fechadas e questões que ainda faltam ser resolvidas. Impactos da futura lei nos contratos de concessão já firmados, futuras concessões e partilhas de produção e umas considerações
finais. Isso aqui são os dispositivos que existem hoje, né? O que está na Lei do Petróleo, né? 9478, que é a definição, no artigo 45, de quais são as participações governamentais, os bônus, os royalties, participação especial e o pagamento pela ocupação ou retenção da área, que não é uma participação governamental, é uma participação do superficiário, né? Do proprietário da superfície nos campos onshore. E o que está na 12.351, que é, no regime de partida de produção, apenas como receitas do governo ou do Estado, os royalties e os bônus de assinatura. Isso aí é como está hoje na lei, mas a gente vai ver adiante, tem um gráfico que mostra isso. A minuta de contrato, que da última minuta, o último contrato que se firmou de concessão, traz esse dispositivo, o item 23.1, né, definindo, repetindo praticamente a lei. O concessionário vai pagar royalties, participação especial, pagamento da ocupação ou retenção da área e, eventualmente, nos campos em terra, pagamento de participação ao proprietário de terra. Na parcela, os royalties são definidos pela Lei 9478, Lei do Petróleo, em 10%, mas podendo ser reduzido a 5%, né, a um mínimo de 5%, na dependência ou em decorrência de uma avaliação pela ANP da lucratividade da área, da potencialidade da área, então isso pode ser reduzido. Essa parcela obrigatória de até 5% tem essa divisão que vocês estão vendo aí. Né? Estados produtores, o que é, na minha opinião, um equívoco, já se disse hoje aqui, conversando antes da nossa apresentação, não existe Estado produtor, né? O produtor é a União, nenhum Estado produz petróleo no Brasil. Quem produz são os concessionários e produz a partir de uma jazida que é de propriedade da União. Então, realmente, Estado produtor, melhor seria os estados afetados pela produção, né? Mas vamos lá, estados produtores, que é o jargão, 70%, municípios produtores, 20%, e municípios onde não haja produção naquela faixa que é a projeção, né? Aliás, nós estamos falando aqui de terra, né? Então aqui é produção mesmo em terra. 10% para os municípios afetados. Na plataforma continental, os estados produtores confrontantes com a área de mar onde é feita a produção, 30%. Os municípios também, onde naquela linha imaginária que se projeta pelo oceano, encontra-se a produção, recebem 30%. Os municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque, né, tipicamente Macaé, né, tem o aeroporto, tem as bases todas lá, né, o porto também, para as atividades de apoio marítimo, recebem 10%. O Fundo Especial, 10%, e o Comando da Marinha, 20%. Esse Fundo Especial é um fundo da União. A parcela excedente de 5%, em terra, 52,5% para os produtores, estados, 15% para os municípios produtores, 7,5% para os afetados, 25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Na plataforma continental, 22,5% para os estados produtores, 22,5% municípios produtores, municípios afetados 7,5%, Fundo Especial 7,5%, Comando da Marinha 15%, Ministério da Ciência e Tecnologia 15%. Essa é a distribuição atual. Isso aí é um gráfico também com, até 2011, os valores dos royalties e das participações especiais que foram pagas ao Estado do Rio de Janeiro, em milhões de reais. É um dinheirinho que não dá para desprezar. Aqui, o que foi pago ao Espírito Santo. O papel do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e seus pleitos. Bom, o primeiro papel desses dois estados, claro, é o que eles já estão fazendo. É o de espernear, gritar, reclamar. É evidente, ninguém quer perder. Então, aí temos uma colagem dos vários
elementos de mídia que foram utilizados aí, passeatas, cartazes, até o Cristo Redentor segurou lá um cartaz, sindicatos, todos entrando nessa defesa aí do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, para evitar as perdas. O PL 2565, que está para ser votado, eu particularmente entendo o seguinte, que para os campos futuros, e aí eu gostaria, aí já expressando a minha opinião, e nós vamos ver adiante, que tem uma fundação até jurídica, uma fundamentação jurídica para isso. Me parece que, em relação aos contratos de concessão já firmados, não me parece, do ponto de vista político, nem do ponto de vista jurídico, por razões que nós veremos, adequado se fazer qualquer alteração em relação a esses contratos. Até porque são contratos que já estão aí por 1/3 do seu período de maturidade. Nós vimos, a Daniela falou que o prazo de produção é de 27 anos, nós já temos aí contratos que vão aí por quase 10 anos. Então, são contratos em que a produção já começa a declinar, quer dizer, já vai haver naturalmente uma redução de royalties, dependendo do preço, claro, mas em termos de produção, ela já começa a declinar e a tendência é você ter uma redução. Você ainda mexe nisso, reduz mais ainda, eu acho complicado. Então, efetivamente, entendo que, além disso, questão de direito adquirido, questão de estabilidade jurídica, uma série de outras questões, não me parece adequado se mexer nisso. Mas, para futuras concessões e para futuros contratos de partida de produção, aí acho que é possível, sim, se pensar em alguma coisa diferente. O problema é que o projeto mexe nos campos já licitados. E aí é aí que fica difícil o diálogo, não só com o Rio de Janeiro, é claro que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão na vanguarda disso, mas nós temos estados, inclusive até mais dependentes, mas que, claro, pela sua pouca força política, como eu cito Sergipe, a própria Bahia, mas que tem uma produção pequena, que serão certamente afetados, Ceará, que serão afetados também. O Luiz Roberto Barroso fez um parecer a pedido do Estado do Rio de Janeiro, da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, que está disponível nesse endereço eletrônico aí, eu recomendo a leitura, quem quiser que se aprofundar no assunto. Agora, foi um parecer feito ainda no contexto da emenda Ibsen, mas a maioria das abordagens do Luiz Roberto se aplica ao que nós temos hoje, ao projeto da forma que ele está hoje. Então, ele trata, primeiro, do sentido do alcance do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ele trata da questão da violação do princípio da autonomia entre os Estados, princípio da segurança jurídica e a questão da violação do princípio federativo. Quando ele trata do sentido e alcance do artigo 20, ele diz o seguinte: as participações ou compensações para os Estados, onde se dê, é um direito subjetivo, constitucional e não um favor da União. Ok, sem problema. E aí ele faz utiliza as 4 técnicas, vamos dizer, mais comumente utilizadas para a hermenêutica jurídica, que é de buscar as interpretações literal, histórica, sistemática e teleológica para interpretar o artigo. O artigo tem lá seus defeitos de redação. Quando trata da questão da violação do princípio da isonomia, ele diz, olha, não se pode, e aí é um argumento respeitável, não se pode tratar identicamente estados e municípios que sofrem o impacto da exploração do petróleo dos que não sofrem. Ok, bacana.
os royalties e as participações são compensação pela não aplicação ao petróleo da regra do ICMS no estado de origem. Ih, rapaz, isso aí é um problema complicado, que a gente vai mexer com os paulistas, né? que foram os que, sem nenhum bairrismo, nem nenhum tipo de rivalidade, mas, legitimamente, em 88, foram lá, né, correram atrás, brigaram lá pelo ICMS, até com fundamentos muito interessantes. Olha, tudo bem, produz ali, mas ali você já tem royalty. Aqui eu sou o maior consumidor dessa porcaria, desse petróleo aí, derivado, tudo isso. Tem que ter uma compensação bacana. Agora, você vai mexer no royalty, o argumento pode virar, né? Bom, então tudo bem. Ok, então vamos rever a regra dos... Se vamos dividir os royalties, vamos rever a regra do ICMS. Já tem uma movimentação aí, o Alessandro Molon, deputado lá do Rio de Janeiro, já jogou essa, o pessoal, a bancada paulista já resistiu, né? Mas é uma conversa que pode surgir um pouco mais adiante, né? E a questão também do Fundo de Participação dos Estados, né? Que essa distribuição dos royalties se faria com uma regra que o Supremo já declarou inconstitucional e que tem que ser revista, que até agora não foi revista. Violação do princípio da segurança jurídica. Ele diz, olha, os estados produtores vão ficar impedidos de cumprir obrigações, e efetivamente tem aí renegociações de dívidas com a União, tal, e de realizar políticas públicas que estão comprometidas, planos plurianuais, tal, comprometidos e fundamentados numa arrecadação, numa expectativa de receita que incluía os royalties da forma como estão hoje. Fala também da questão das condições para cumprir normas orçamentárias, financeiras, frustração dos ingressos patrimoniais, tal. Isso aí é discutível porque existe sempre uma margem de imprevisibilidade nos orçamentos dos estados da União, nos orçamentos públicos de um modo geral. Questão da violação ao princípio federativo, também um argumento bastante respeitável que ele utiliza. Ele diz, olha, uma supressão de receita que comprometa a autonomia financeira dos estados, né, o artigo 21, parágrafo 1º da Constituição, autoriza a Constituição a regular as participações, tal, mas não autoriza a deturpar o sentido e alcance da norma regulamentada, substituindo o critério que está previsto nela, né, dos impactos das operações petrolíferas sobre os estados produtores, por um critério redistributivista, que eles chamam. Né. Além disso, ele também usa como argumento a questão do contrato para refinanciamento da dívida atual, né. E isso é uma questão interessante, porque ontem mesmo, né, ontem, né, o primeiro ato do Haddad como prefeito eleito de São Paulo, qual foi? Correr aqui na Dilma para correr com o Pires na mão, né, para refinanciar a dívida do município. E o Estado do Rio já refinanciou, e refinanciou com base nas receitas, numa expectativa de receita que incluía os royalties, né? Então, problema também. Questões que me parecem fechadas aí, martelo mais ou menos batido. Vai haver uma nova distribuição de participações para as novas concessões. Eu acho que essa o Rio não leva, nem o Espírito Santo, né? Acho que dá aí ainda para negociar ou conseguir no judiciário aí mais adiante, olha, o que está hoje continua, não vai mexer, mas acho realmente difícil. Regras específicas para a partir de produção, vai ter, né? E a participação dos estados e municípios não produtores e não afetados, isso também me parece que é claro. Questões que ainda estão para ser resolvidas, né? Dentro os estados produtores teriam perdas, eu não sei se perdem ou se deixam de ganhar, depende.
você vai cortar os royalties, vai mudar os royalties, reduzir os royalties dos contratos de concessão que estão firmados, já estão em vigor, você pode até ter uma redução, né? Agora, se você vai mexer no que é futuro, no que ainda não aconteceu, pode ser que não hajam essas perdas, né? Então, voltando à pauta da Câmara amanhã, né? Aí vem a discussão. Diz lá, o Zaratini, né? Diz, não, o Rio não vai perder recurso com a distribuição, mas o governo carioca ainda defende que não existam mudanças, que não exista mudança nenhuma. Eles não podem ser irredutíveis. Mantida essa posição, infelizmente, eles vão perder na votação, porque são minoria. Falou o óbvio, né? Claro que vai perder, né? É minoria mesmo. Mas acho que até aí a bancada fluminense, né? Não é só carioca, a bancada fluminense e a bancada capixaba estão fazendo o papel dela. Colocaram o bode na sala. Não aceitamos nada. Está chamando para negociar. Ó, faz uma contraproposta aí que a gente negocia. Questão das participações. Tem um argumento que é fraco. Mas é porque são os deputados lá que estão usando esse argumento, os governadores do Rio e do Espírito Santo, que é um argumento para nós juristas soa realmente até incomoda. É dizer assim, não, vai haver uma quebra dos contratos de concessão. Horrível essa, né? A relação jurídica dos contratos de concessão é entre os concessionários e a União. Tem quebra de contrato quando você muda os royalties. Os royalties são uma questão institucional entre os estados e a União. Essa distribuição é uma questão institucional, é uma questão política. Não tem nada. O contrato. E aí, respondendo a sua pergunta, Daniela, por isso é que eu. Ok. Por isso é que eu entendo que realmente não tem nenhuma. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você poderia fazer as rodadas de licitação tranquilamente, né, tanto de concessão quanto de partida de produção, porque os contratos, a produção, dá apenas a base de cálculo dos royalties. Valor sobre o qual vão ser calculados os royalties. Agora, quanto são, qual é o valor desses royalties? Isso é outra discussão, a discussão que está aqui no Congresso, é uma discussão política, né, com conteúdo jurídico, mas, basicamente, é uma discussão política. Então, esse argumento de que vai haver uma quebra dos contratos, nenhum. Né? Nem estados, nem municípios são parte no contrato de concessão. Isso aí é o que seria, como ficaria se fosse aprovado o PL 2565. Né? Os royalties, o atual, a União, tem 30%, em 2012 ficaria com 20%, a partir de 2019, 20%. Estados produtores, 26,5% e 25% hoje, 20% e 20%. 20% em 2012, 20% a partir de 2019. Municípios produtores, 26 e 25% hoje, 17% em 2012, 4% a partir de 2019. Os afetados, 85%, 8,75%, 3% e 2%. E o Fundo Especial para os Estados e Municípios Não Produtores. Aí sim, 8,75% hoje, 40% em 2012, 54% a partir de 2019. Participação especial, isso aí não interessa. Mas ainda tem o último bastião do Espírito Santo, do Rio, dos Estados produtores, que é a dona Dilma. Aí, ela disse que veta. Aí a menina lá, aquela artista, vai pedir de novo a ela, né? Veta, Dilma. Diz ela que se mudar os royalties dos contratos já firmados de hoje, que ela vetaria. Vamos aguardar próximos capítulos. Essa é a distribuição dos royalties na partilha de produção, né? Só por curiosidade, né? Mas ainda não chegamos lá. Esse aqui não tem dúvida, isso aqui eu acho que vai ser aprovado sem maior problema, né?
Opinião do Globo de domingo, né? Sábado, domingo. Projeto para os royalties agride o pacto federativo. Vocês verem como a questão está, né? Em ebulição. Considerações finais, eu diria isso. Olha, e aqui faço um contraponto, um pequeno contraponto. Quem sou eu, né, para fazer contraponto também mais amplo, mas ao parecer do Barroso. Eu entendo o seguinte: existem cláusulas pétreas e princípios fundamentais na nossa Constituição. Está aí, por exemplo, o artigo 3º, né, objetivo fundamental da República, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar desigualdades regionais. E interessante, um detalhe que o Barroso passa por cima. O artigo 20 fala em participação dos estados, produtores, afetados. Não fala em exclusividade desses estados. Então, me parece que ali está exatamente a abertura, sim, e o fundamento constitucional para dizer, olha, todos deverão receber, até porque, e acho absolutamente razoável, que, efetivamente, a produção, que a produção não é do Rio, não é de São Paulo, não é do Brasil. Né? Quem produz petróleo é o Brasil. Então, que uma parte desses recursos, uma boa parte, seja destinada e distribuída, sim, a todos os estados e municípios brasileiros. Agora, quis o artigo 20, com também bastante razoabilidade, que os estados e municípios que precisam criar uma infraestrutura, precisam ter despesas grandes com a infraestrutura para permitir essa produção, sejam compensados, sejam de alguma forma indenizados, também é uma verdade. Então, claro, e aí entra a questão da isonomia, tratar desigualmente os desiguais. Não seria realmente razoável nem justo dar o mesmo tratamento, fazer uma distribuição absolutamente equânime entre os estados e municípios produtores ou afetados e os não produtores. Temos que observar os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, né? Questão dessas renegociações, os contratos afirmados, as expectativas orçamentárias dos estados e municípios. E, finalmente, repetindo, quer dizer, afastar, abandonar esse argumento de que há violação de contrato. Não há violação de contratos, né? As relações jurídicas dos contratos de partilha são autônomas, são contratuais, e as relações entre os estados e os municípios e a União, né, na questão do royalties, é uma relação política e institucional. Né? Com essas considerações, eu me coloco à disposição dos senhores para os debates agora. Queria agradecer ao Dr. Gustavo Mann pela magnífica exposição. Ele conseguiu transitar com propriedade, elegância e graça num terreno minado e perigoso, explosivo, que é da distribuição dos royalties.